Musa, outra coisa que chamou a atenção foi isso que a Josi aqui mencionou, né? Nas redes sociais, o debate dentro da bolha da direita tomou um direcionamento bastante estranho, uma vez que a premissa de toda e qualquer pauta da direita é a liberdade, inclusive a liberdade de discordar, né? Algumas pessoas que discordaram do acordo, que foi feito o acordo, inclusive, que a gente não sabe qual foi, né? O próprio Nicolas Ferreira, por exemplo, disse publicamente que o acordo foi realizado, ele não sabe qual é o acordo, mas que votou ali junto sem saber qual era o acordo. Então, aos eleitores, a nós que colocamos todos esses representantes lá dentro do Congresso, nós não sabemos qual acordo foi feito. Nós supomos algumas coisas, mas saber exatamente nós não sabemos. E aí começou esse debate de que algumas pessoas seriam traidoras, né? Traidoras, sendo que a confusão é só essa, qual é o acordo e temos liberdade para discordar. Acho que no final das contas o Centrão está bem feliz. O Lula pelo menos está. O Lula disse que desejava votos de uma boa gestão tanto para o Alcolumbre quanto para o Hugo Mota. Pois é, alguns pontos importantes aqui que me vieram à cabeça ao longo dessas últimas horas ou dias, né? O Lula falando o tipo de Brasil que queremos entregar, o tipo de país que queremos entregar. Ora, o sujeito está no país em 80% dos anos desde esse século e ele continua falando de país que queremos entregar, ou seja, o montante de anos que ele esteve e está no poder, fora os anos que ele esteve fora e a influência que ele tem, conseguiu simplesmente manter ou piorar a vida de alguns, mas, no geral, o país continua sem liberdade, o país continua com uma disparidade social absurda, com uma educação que é uma piada, com metade da população sem esgoto, mas ele continua falando sobre entregar um país. Então, só isso já deveria cair em descrédito por completo. Mas a minha primeira sensação ao ver todas essas notícias que nós estamos falando aqui ao longo do final de semana, e hoje, ao ir digerindo um pouco disso tudo, eu começo a me trazer à tona como ao longo dos últimos tempos, muitas pessoas têm me perguntado, eu imagino que com a Josi também, mas e aí, você quer ir para a política? Pô, precisamos de alguém que pense igual assim lá dentro, se candidate. E a minha resposta é sempre, eu não farei parte dessa política, porque simplesmente me enoja tudo isso. Eu estou sendo muito franco. Veja, você faz um acordo, você vota numa pessoa que você sabe que é aliado ao Centrão e sabemos aqui o que o Centrão é capaz de fazer. Você é capaz de votar ou precisa votar para conseguir participar desse jogo político, mas você não sabe o que você está fazendo ou o que você está apoiando, ao passo que nós que elegemos aqueles legisladores estão com seus votos secretos e esses votos nós não temos condição de saber em quem aquele deputado que eu votei está optando por colocar alguém lá na presidência. E muitos estão votando nessas pessoas de centrão que jogam contra uma agenda, que é a agenda que determinou os votos naquele deputado ou naquela deputada ou quem quer que seja. Então, eu acho esse jogo político um verdadeiro nojo, para não falar outra coisa. E aí, quando a gente vê aquela historinha romantizada entre os três poderes separados para tentar entregar o melhor para a população brasileira, fica claro que isso é um mero jogo de poder, onde nessa festa estão pessoas do PL, estão pessoas do PT, estão pessoas do PSOL, estão gente do Judiciário, os irmãos Batista, que incrível e coincidentemente começam a ser dono de absolutamente tudo nos governos petistas, de ser o maior produtor de proteína animal para estar agora em campos de petróleo, em energia, em construção, em todos os setores que nós conhecemos, mas deve ser uma ampla coincidência, todos se abraçando na mesma festa. Então, para finalizar aqui, eu acho que a única solução para o Brasil, sinceramente, é nós trazermos esse campo filosófico do debate das ideias, porque esperar alguma coisa desse bando que está aí negociando à mercê de nós que nos tornamos servos dessas pessoas, para mim é realmente revoltante.